Caro telespectador, caro internauta, Cláudia de Bulhões novamente na sua casa com o programa Gente da Gente. Porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos com um filho de Santana do Ipanema, uma pessoa assim ímpar, delegado de polícia. Ele vai informar tudo sobre a Polícia Civil. Doutor José Carlos, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Doutor José Carlos, quando a gente fala em delegado, por isso que eu ri, porque ele lá de trás já mostrou uma arma, e não é assim, né, doutor? Não, não é assim, né? A profissão de delegado é tão comum quanto qualquer outra. É claro que nós temos essa atribuição de ter que trabalhar armados, mas o delegado é um servidor público, né? Tem as leis que têm que serem respeitadas e não existe mais aquela visão de delegado coronel, daquela coisa intocável, aquela coisa que se imaginasse superior que qualquer outra pessoa. Não existe. Olha, isso é muito bom. Já começamos a aprender. Doutor José Carlos, lendo um pouquinho o seu currículo, eu fiquei muito espantada. Primeiro, porque geralmente quando nós fazemos currículo, falamos currículo, é assim, nome, data de nascimento, aonde estudou no primário, aonde estudou no secundário, no meu tempo era assim, hoje não é mais, primeiro grau, terceiro grau, faculdade, e você não. Você colocou um histórico, um desenvolvimento de sua vida. Eu fiquei lhe achando tão sensível, José Carlos. Eu disse assim, esse doutor é um pouquinho diferente. Porque ele colocou ele, não é? Isso é muito bom, viu? Porque eu, como psicóloga, a gente observa também. Agora, 34 anos, né, doutor? 34 anos. Já tem uma vasta experiência de vida. Tenho. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Minha primeira experiência foi como estagiário do Banco do Nordeste. Em seguida eu passei a ser funcionário da Prefeitura de Maravilha, 1 ano e meio, 2 anos. Depois voltei ao Banco do Nordeste, dessa vez como funcionário, e fiquei 10 anos no Banco do Nordeste, né? Até quando tinha terminado o direito, né? Meu sonho era trabalhar na minha área jurídica, e aí foi quando eu fiz o concurso da Polícia Civil, e há 3 anos eu sou delegado de polícia, com muito amor e muito orgulho. Esses 3 anos já lhe renderam muitas narrativas e muitas históricas. Renderam. Eu iniciei na cidade de Rio Largo, passei por Maceió, hoje eu estou em Pilar. E nesses 3 anos nós enfrentamos, de inquéritos, fora de inquérito, a vida da polícia, ela ensina muita coisa, ela traz muitas experiências. Então a gente tem muita história para contar, sim. E como você com 1 ano foi coordenador? Da Delegacia de Homicídio, né? Quando eu entrei na polícia, eu entrei na Delegacia de Homicídios, só que atuando na cidade de Rio Largo, eu investigava todos os homicídios da cidade de Rio Largo. Após 1 ano, teve uma reestruturação, uma mudança de governo, e aí eu fui convidado para coordenar a Delegacia de Homicídios, né? Na época, a Delegacia de Homicídios passava por uma reestruturação, tinham cerca de 10 delegados, muitos policiais, e foi uma experiência muito válida, né? Eu tive 10 anos de banco, 10 anos de banco foram 9 como gestor, e a Delegacia de Homicídios tinha isso, além de ter a parte policial, aquela parte que qualquer delegado em qualquer delegacia tem que ter, a Delegacia de Homicídios, por ela ser maior, como eu tinha que coordenar alguns outros delegados, tinha essa parte de gestão que eu gosto de fazer, que eu fazia no meu emprego anterior, então foi gratificante, foi uma experiência muito bacana. Eu sempre gosto de perguntar, porque eu acho esse cargo, né, ou essa função, essa profissão de delegado muito difícil. Por que você quis fazer o concurso para delegado de Polícia Civil? Olha, Cláudia, eu confesso que o meu objetivo era, na verdade, ingressar na área jurídica, e meu sonho era ser promotor de justiça. O próprio nome, a expressão promotor de justiça já é algo belíssimo e me encanta. E meu objetivo era ser delegado, mas para passar 3 anos como delegado de polícia, e aí você está habilitado para fazer concurso para juiz, para promotor. Então esse era o meu objetivo. Mas eu te confesso que com 2, 3 meses na atividade eu já estava altamente realizado e não tinha dúvidas
de que eu queria seguir carreira. Eu fiquei absolutamente encantado pelo o cargo de delegado de polícia, porque eu queria ser promotor com aquela ideia de justiça, de procurar fazer o bem, de procurar transformar a vida das pessoas e aplicar a lei e tentar fazer justiça. E eu vi que, como delegado, você é o primeiro agente a ter esse tipo de acesso. Então, antes de um inquérito policial se tornar processo na mão de um promotor que vai oferecer a denúncia para virar processo lá para o juiz, o delegado de polícia faz seu trabalho. Então, eu tenho essa condição de receber algumas pessoas que tiveram seu patrimônio dilapidado, que tiveram algum ente querido que infelizmente foi morto, e é frustrante quando infelizmente a gente não consegue resolver, mas é muito gratificante quando a gente consegue solucionar esses casos. Por isso que nós nos empenhamos muito no dia a dia. Interessante que estão falando aqui no ponto, né? Que eu só entrevisto gente do Pilar. Não é não, gente, é coincidência. Um abraço para o Clevinho, vereador lá do Pilar. Foi coincidência, porque vocês daqui a pouco vão saber por que ele está sendo aqui entrevistado. Doutor Zé Carlos, o que faz um delegado de polícia? Porque tem o povo sabe, existe o delegado, existe a polícia militar, existe a polícia civil, mas existe delimitações de atividades, né? Existe delimitação, e a delimitação é legal, é constitucional, não é a polícia quem define isso, não é o governador quem define isso. Isso é uma determinação constitucional. O artigo 144 da Constituição, ele é claro e define as atribuições da Polícia Civil são razoavelmente na questão ostensiva, preventiva. As atribuições da Polícia Militar, que tem a função ostensiva. As atribuições da Polícia Civil, aí sim é de Polícia Judiciária, é a investigação. E o delegado de polícia, ele gerencia e chefia essa investigação. Então, as atribuições básicas do delegado de polícia é comandar as investigações através do inquérito policial ou de qualquer outro meio. Então existe, aí dizendo em palavras assim mais populares, a polícia militar chega no flagrante, é isso? Isso, a polícia militar, ela está nas ruas, então ela teoricamente teria essa condição de surpreender alguém cometendo um crime. Essas pessoas seriam levadas para a delegacia, para o delegado formalizar o auto de prisão em flagrante. Mas há o outro viés também. Nem sempre a polícia militar vai ter a sorte ou vai ter a competência de conseguir flagrar um crime que está ocorrendo. Então é onde entra a importância da investigação policial, né, da investigação criminal. Porque a maioria dos crimes eles são cometidos às escuras, para que ninguém veja. Então, por isso que a investigação, a Polícia Civil fortalecida, ela vai ter condições de estar investigando, de conseguir provas de que determinada pessoa está cometendo crimes, pedir uma eventual prisão ou qualquer outra medida cautelar a um juiz de direito. O juiz de direito, o promotor dá o parecer, o juiz de direito autoriza ou não. Se o juiz autorizar a prisão de eventual pessoa, aí sim o delegado de polícia e sua equipe vai cumprir aquela prisão. Então, há basicamente dois modos da pessoa ser presa. Ou se ela está cometendo um crime lá em flagrante, a polícia militar, por estar na rua, ela tem essa condição de pegar aquela pessoa lá em flagrante e levar para a delegacia, e aí o delegado vai fazer as formalidades, vai avaliar se há provas, vai avaliar se para uma pessoa ser presa, né, e é louvável que haja isso no nosso espaço democrático, há um certo rito. Então, a polícia militar leva a pessoa até lá e o delegado vai fazer essa avaliação. E então, através dessas prisões preventivas, temporárias, que o delegado e sua equipe investigando, se ele chegar à conclusão que há algum crime, ele vai e pede a prisão. Isso. Então, recordando assim, a polícia militar prende, no caso, quando pegar um flagrante, e leva para a delegacia para ver lá. Aí o escrivão faz o ocorrido, a ocorrência, não é isso? O boletim. Aí o delegado que diz se ele vai ser preso ou não, né? Isso, o delegado ele vai avaliar se aquelas condições que são relatadas pelos policiais militares e outras testemunhas, elas de fato concretizam em um crime. E aí o delegado vai avaliar que crime é esse, qual a tipificação, e vai fazer os procedimentos da lei. Alguns deles, há a possibilidade de fiança, o delegado vai estipular fiança. Alguns deles, não há possibilidade de fiança, o delegado vai determinar o recolhimento da pessoa. Outros casos, o delegado pode entender que sequer há crime, porque a situação pode não ter sido uma situação de flagrante. Há essas variâncias. E
eu tenho assim, uma curiosidade muito grande, e acho que o meu telespectador tem também, como que são oferecidas essas fianças? Tem já alguma coisa estabelecida ou o delegado que o faz na hora? A lei, ela determina, ela tem algumas determinações. Por exemplo, nós temos que avaliar a condição financeira daquela pessoa que é presa, né? Esse é um dos elementos. Então a gente avalia isso, avalia outros critérios e estipula o valor da fiança, né? E aí, algumas pessoas pagam, outras não pagam. O Poder Judiciário vai ter a possibilidade de diminuir aquela fiança, por exemplo, ou até retirá-la, mas basicamente a lei ela tem algumas pré-determinações. Uma delas, por exemplo, é a analisar a condição econômica e financeira da pessoa que é presa. E esse dinheiro, doutor, vai para onde? Esse dinheiro, ele é recolhido... porque hoje em dia a gente quer saber para onde vão os... Ele é recolhido no Funjuris, né? Nós tiramos uma guia, um boleto bancário no sistema do Tribunal de Justiça e é feito o depósito. Quando a fiança, quando o flagrante ocorre em horário de expediente bancário, nós tiramos o boleto, o advogado, nós, a polícia tira o boleto, a própria família vai no banco, faz o pagamento e nos traz o comprovante. A gente vende com o comprovante original, fazemos a liberação do flagranteado. Quando é em horários que não são horários bancários, por exemplo, um flagrante de embriaguez, é o volante que aconteceu na noite de domingo. Exato, na noite de domingo. Aí o delegado de polícia ele pode recolher o valor, passar um recibo para a família, para o flagranteado, e aí esse valor imediatamente, no primeiro dia útil, a delegacia que vai continuar as investigações tem que fazer esse recolhimento de depósito bancário numa conta do Tribunal de Justiça. Gente, ser delegado é uma coisa muito séria, né? É séria, muito séria, muita responsabilidade. A gente só acha que delegado ganha bem. Vamos ser bem povão, né? Acha que delegado ganha bem, que juiz ganha bem, que não sei o quê, mas não sabe as atribuições e as responsabilidades que tem. Doutor, eu acho que ser delegado no Pilar é uma coisa muito séria. Mas não foi por isso, porque você é do Pilar, que você foi chamado aqui e acedeu, muito obrigada, ao nosso convite. Eu agradeço. Em média, como que está a delegacia do Pilar de processos? A delegacia de Pilar, quando nós chegamos, eu tenho 1 ano e 3 meses, dia 17 de março de 2016, nós chegamos em Pilar, nós encontramos um considerável número de inquéritos policiais já acumulados, em torno de 300, 400 inquéritos, né? Nós estamos lutando para diminuir esses inquéritos. O que nós temos 400, feito... doutor? Em torno de 400 inquéritos. Muito tempo, inquéritos de 10 anos, de 5 anos, 6 anos, assim, é um problema grave que a Polícia Civil, pela falta de estrutura, ele tem enfrentado. O que nós temos feito e conseguimos fazer esse último ano foi encerrar mais inquéritos do que o que efetivamente são instaurados. A todo dia nós instauramos inquéritos, a todo dia há um crime de homicídio, a todo dia há um roubo, algum tipo de ilícito que nós instauramos inquéritos. Mas nós conseguimos, a equipe atual da Delegacia de Pilar conseguiu concluir inquéritos, concluir mais inquéritos do que os que foram instaurados. Então nós, nesse primeiro ano, nós diminuímos esse estoque de inquéritos policiais que tinham na delegacia. Meu caro telespectador, meu caro internauta, só para lhe dar a dica para você permanecer nos assistindo. O doutor José Carlos, ele acabou de ser eleito como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Porque o pessoal está dizendo, você só chamou porque ele é de Pilar. Eu não tenho nada com Pilar, pessoal. Foi a maior coincidência. É porque ele acabou de ser eleito presidente do sindicato recém-instaurado, é assim que fala? Recém-criado. Recém-criado, o sindicato dos delegados de polícia de Alagoas. Mas tem muito mais para a gente saber sobre o Pilar. Até daqui a pouco. Telespectador, internauta, estamos aqui num bate-papo, porque Cláudia de Bulhões não entrevista, ela bate papo com o delegado de Polícia Civil, o doutor José Carlos, que foi recém-empossado como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil, que foi também recém-criado. Recém-criado. Agora, continuando sobre a sua vida
de polícia, né? Qual é mais difícil? Apurar crime político ou homicídio? Olha, são dois casos muito difíceis, né? O homicídio, ele é sem dúvida aquele crime que ele é praticado com o maior cuidado se não deixar provas. E tem também aquele homicídio praticado por organizações criminosas e que eles geralmente não se preocupam em esconder provas, mas os locais onde são praticados esses homicídios são locais tão vulneráveis que a população que vê, que testemunha esse crime, eles não têm a disposição e com receio, não têm a disposição de testemunhar. Então, o crime de homicídio é muito difícil de apurar por isso. Ou porque ele tem uma certa cogitação e uma preparação para que as provas sejam menos evidentes. Ou a população tem medo, doutor. A população tem medo. Nós entendemos, nós precisamos ainda. Por isso que nós sempre pedimos para que a população use o 181, que é o Disque Denúncia, é gratuito, é absolutamente seguro. 181. Disque Denúncia. Exatamente. Nos ajuda bastante. A gente não identifica a pessoa e aquelas informações nós tentamos checá-las por outros meios e elas são fundamentais para as nossas investigações. O crime político, ele também é complicado, porque envolve o poder, né? O delegado de polícia, e aliás, você essa é uma das nossas envolve bandeiras. O poder. Envolve o poder. E essa é uma das nossas bandeiras. O delegado de polícia não tem a inamovibilidade como tem Ministério Público e como tem Poder Judiciário, mas nós temos um dispositivo importante. A Lei 12.830, ela trouxe um dispositivo que garante que o delegado de polícia ele não seja removido de uma delegacia a outra sem uma motivação aparente. Então, se não houver um motivo justo, um motivo de interesse público, um delegado não pode ser transferido de um local a outro. Então, essa vulnerabilidade da remoção de um delegado de um local para outro, isso impacta na nossa capacidade, no nosso poder de investigação de crimes políticos. Porque e é bom que seja assim, digo a questão da democracia, mas essa questão da democracia é formada por poderes, e alguns poderes, alguns políticos, infelizmente, eles não utilizam e não fazem o bom uso daquela deliberação que o povo deu, aquela obrigação, aquela responsabilidade que o povo repassou nas urnas. Infelizmente, alguns políticos eles fazem um mau uso. É verdade. Agora, eu acho que isso foi uma pergunta danada. Foi uma pergunta danada. Em 3 anos eu não tive ainda nenhum caso desses mais emblemáticos, né? Eu confesso, homicídios, como minha vida praticamente foi toda em homicídios, agora eu estou em Pilar, que infelizmente é um município que tem altos índices de homicídio, então a gente está sempre lidando com homicídio. Esse tipo de crime que mais ligados à política eu tenho lidado menos, ou praticamente não tenho lidado, mas certamente teremos a oportunidade. Doutor José Carlos, delegado titular do Pilar. Como está o Pilar em termos de violência no mundo e no Brasil? Proporcional, Pilar é uma cidade pequena, são 33, 34 mil habitantes. Então, proporcionalmente, como ela tem números elevados, números mais elevados, por exemplo, que Maceió e Rio Largo, que nós nos preocupamos, vemos diariamente no noticiário, mas Maceió é uma capital muito grande. Rio Largo tem quase 100 mil habitantes. Então, Pilar, ela tem hoje, há alguns índices que colocam Pilar como a 6ª cidade mais violenta do país, né, em relação a homicídios. Isso tem nos preocupado muito. Do país, né? Do país. Isso tem nos preocupado muito, né? As 20 cidades, tem 4, 5 cidades de Alagoas, Maceió está na lista, Rio Largo está na lista, Satuba está na lista, inclusive na frente de Pilar. Mas nós temos trabalhado duro, nós temos conseguido diminuir. Doutor, peraí, Satuba está na frente de Pilar? Satuba está na frente de Pilar. Porque é uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena. Esse modelo de cálculo, né? de estatística, às vezes acaba enfocando alguns problemas que a gente não vê. Então, nós não consideramos hoje, né, a maioria da população considera Satuba como uma cidade extremamente violenta. Mas a quantidade de homicídios que há em Satuba, se dividir pela população, acaba colocando um índice muito grande, muito alto. Por isso que Satuba proporcionalmente, acaba sendo mais violenta que Rio Largo, do que Pilar, do que a própria Maceió. Doutor José Carlos, eu estive estudando, né, para poder ter a capacidade de conversar com você, e eu vi que no dia 27 de abril agora foi
feita ou prorrogada, né, uma lei, eu não sei se é decreto-lei ou lei, que agora as armas apreendidas pela polícia podem ser solicitadas para ficar na própria polícia. É verdade? Isso é bom? É verdade. Isso é bom. As polícias, pelo menos a Polícia Civil de Alagoas, no último ano, ela evoluiu bem. Antes nós tínhamos limitações, nem todos os policiais tinham armas. Agora, recentemente, a polícia fez uma aquisição grande de armas. Então, hoje, praticamente todos os policiais... É Taurus a arma? É Taurus, infelizmente é Taurus, né? Nós temos essa reclamação. As armas Taurus, nós temos visto algumas falhas. Mas todos os policiais têm uma arma. Sim. E agora esse decreto, essa disposição legal, ela é importante, né? Mas principalmente vai ser mais útil em armas que são de mais qualidade que as nossas, em armas de longo calibre. Alguns estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, que conseguem apreender armas de grosso calibre, armas mais letais, digamos assim, de maior poder, elas talvez mais raras dentro da polícia, né? Aqui nós prendemos muitas armas que hoje a polícia tem um equipamento. Hoje a Polícia Civil, a gente pode dizer que não há problema de armamento. É a Taurus, mas nós temos, cada policial tem uma arma. Não, é importante que eu fale para o meu telespectador que essas armas Taurus andaram dando os defeitos e deixando o policial muito vulnerável. É verdade. Certo, doutor? Por isso que eu brinquei com ele. É Taurus? Ele disse é Taurus. Doutor, qual assim um caso que você considera que foi um dos mais difíceis? Não, claro que você não vai citar nome, né? Mas que foi mais difícil de você resolver e conseguiu resolver. Porque você é bom. A gente já sabe. Desculpe dizer, o cabo é bom. Eu acho que o mais difícil, eu não diria mais difícil de resolver, mas foi mais difícil para mim como profissional, foi a chacina de Guaxuma. Eu fiz parte da comissão que investigou. Fez, né? Pois é. Do caseiro, né? Isso. E foi uma situação muito difícil lidar com uma criança vítima que felizmente escapou com vida de toda aquela situação. Então, assim, foi um exercício muito forte, não só para mim, mas para os outros colegas delegados que faziam parte da comissão, em ter racionalidade de lidar com uma situação que era tão chocante e mexia muito com o nosso sentimento, né? Então, eu acho que por essa questão particular de mexer nas suas estruturas emocionais, eu acho que foi o caso assim, que a gente faz muita reflexão e que mexe muito com a gente. Não é para menos, porque nós que lemos e sabemos através de jornal, nem tudo se sabe no jornal, a verdade é essa, né? E muita coisa é omitida também para não chocar. Claro, né? Claro. E imagina você, que eu lhe considero uma pessoa sensível, haja vista como você nos enviou o currículo, né? E inclusive uma coisa muito interessante, que ele cita que... Em outras palavras, que uma pessoa sozinha não faz nada. É verdade. Eu achei isso o máximo. Achei o máximo. É verdade. Aí, como sozinho não faz nada, qual é a estrutura administrativa de uma delegacia? A estrutura de uma delegacia, hoje nós temos sofrido, viu, Cláudia? Estamos chegando, estão empurrando. Foi criado também para a gente combater isso. Hoje, eu vou dar um exemplo da minha delegacia. Eu tenho hoje, são 11 policiais comigo, com o meu chefe, meu escrivão e com o meu chefe. Então, eu tenho em média 2 policiais por dia. Né? Então, operações... Só, doutor? Somente 2 policiais por dia, além de mim, claro, e o escrivão. Então, algumas situações que nós precisamos entrar em áreas mais sensíveis, eu tenho que ir, às vezes a gente tem que pedir reforço. Então, é uma limitação, essa limitação de pessoal, ela impacta diretamente no nosso trabalho, no nosso poder de investigação, porque a polícia tem que entrar em todo local, a polícia tem que ter a possibilidade de estar presente em vários locais, principalmente naqueles locais mais sensíveis, onde há a boca de fumo, onde o traficante quer mandar mais do que o Estado, ele quer determinar quais são as regras, a polícia tem que estar ali sempre presente, né? E tanto a polícia militar, né, fazendo a ostensividade, quanto a Polícia Civil fazendo as investigações, elas devem estar fortes, né, devem ser fortes para que a segurança pública seja de mais qualidade. É interessante a gente observar que, antigamente, eu não tinha muito conhecimento nessa área, e eu achava que delegado não ia para a rua fazer
como é que chama? Ia lá ver as coisas, como é que chama? O local de crime. Mas tem um nomezinho, não vai fazer uma atuação, averiguação. Né? Uma averiguação. E aí, delegado vai? Vai, delegado vai e deve ir, né? Claro que há colegas que têm mais um perfil mais a gente chama de delegado de cartório, aquele delegado fazem, as peças dele são muito bem fundamentadas, faz um relatório muito bem focalizado na questão das provas. Aqueles delegados mais operacionais, que é aquele delegado que faz questão de estar com a equipe dele na rua, faz questão de estar subindo morro, descendo morro, correndo mesmo atrás de indivíduos que devem ser perseguidos, né? Então há essa questão. E eu particularmente gosto das duas. Eu gosto de fundamentar bem os meus relatórios, porque se eu não fizer um bom trabalho nos meus inquéritos, o promotor vai ter dificuldade de oferecer a denúncia e o juiz vai ter dificuldade de condenar uma pessoa dessas, e se for uma pessoa perigosa, ela vai para a rua e vai criar-se o ciclo da impunidade. E a impunidade é que aumenta a violência, que incentiva a violência. E gosto também de fazer essa parte operacional, que é a parte da adrenalina, que todo policial gosta. A gente, quando é criança, assiste filme de investigação. Exatamente. A gente imagina nesse sentido, né? Mas um delegado que é cartorário, mas que tem uma boa equipe de rua, ele consegue fazer o mesmo trabalho com qualidade de qualquer outro delegado que é mais operacional. Mas eu acho que a turma jovem, que entrou jovem para mim, né? A turma jovem como você, como a doutora Fabiana, como a doutora Mônica e outras, são de rua, como a gente diz, são do campo, né? São do campo, não ficam tão cartoriais. Não, nós gostamos e é recomendável, na verdade, porque você vai no local do crime, você tem acesso, você consegue sentir, consegue ver todas aquelas situações, consegue ver a família da vítima, consegue ver por onde uma pessoa correu ou não correu, consegue acompanhar o trabalho da perícia ali, fazer algumas perguntas ali online, digamos assim, ao perito. Então você vai ter uma condição maior, mais adiante, de avaliar as provas. Quando for ouvir alguma testemunha ou algum investigado que diga alguma coisa que não confere com a cena do crime que foi encontrada, você vai saber se a pessoa está ou não mentindo. Então é até recomendável que o delegado, ele vá à rua, principalmente essas questões de homicídio que tem em local de crime, ele vá para conhecer, para não conhecer somente por fotografias, né? De fato, essas turmas, essas novas gerações, elas têm essa disposição de procurar mais o campo. Qual seria o ideal de pessoas para uma delegacia de polícia como pilar, digamos assim? Porque o pilar, eu digo porque é brabo. Eu imagino, né, eu sei das limitações do Estado, sei das limitações das estruturas administrativas, mas eu gostaria de ter hoje 6 policiais à minha disposição. 6 policiais por dia? Por dia. Porque só 6 tem policiais, 2? Só tenho 2. 6 policiais é eu teria 2 equipes de 3, eu conseguiria estar realizando 2 diligências ao mesmo tempo, eu conseguiria gerar mais informações, conseguiria gerar mais provas, conseguiria gerar mais diligências, conseguiria intimar mais pessoas. Então, a necessidade seria essa. Uhum. Doutor, eu vou lhe deixar de novo de saia curta. De saia não, de calça curta, doutor, desculpe. Imagina. Você é a favor ou contra o desarmamento? Não precisa me responder agora. Tá bom. Porque eu não vou, claro que eu não vou dialogar com você sobre esse assunto, mas é interessante a gente ouvir a opinião de uma pessoa especializada contra a violência. Até daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, voltando com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E nós temos 2 tipos ou 3 de cultura, mas tudo aquilo que informa, tudo aquilo que você quer saber é cultura. Temos a cultura erudita e a cultura popular. Digamos que hoje nós estamos numa cultura popular, apesar de ser um doutor que está aqui, né? Nós estamos sabendo tudo sobre polícia civil. E perguntamos, quando encerramos o outro bloco, se ele era a favor ou contra o desarmamento. Deixamos ele numa calça curta. Doutor, está com a palavra. Eu sou a favor do desarmamento, né? A minha experiência de polícia de 3 anos, ela me garantiu
ter essa opinião, né? Claro, eu sei das divergências, eu sei que algumas pessoas são contrárias. Eu acho que, inclusive, se essa pesquisa for feita dentro da própria polícia, eu acho que você é minoria. Eu serei minoria, eu até acho. Mas eu entendo que sim, porque a lidar com a arma de fogo é algo, assim, muito complexo, não é algo tão simples. Eu imagino, o dia a dia, ela traz momentos de muito estresse. O trânsito, por exemplo, é uma dessas situações que nos levam ao máximo de estresse. Então, a arma de fogo, ela poderia ser utilizada claro que nós teríamos pessoas que teriam uma preparação psicológica e técnica maior para lidar com a arma de fogo, mas outras não teriam. Eu acho que nós teríamos mais acidentes e teríamos mais criminalidades. Eu não consigo imaginar que a própria população ela faça esse tipo de combate. E também, eu respeito as opiniões contrárias, mas eu não acredito que inibiria, essa inibição, o fato de um determinado indivíduo imaginar que uma casa tem uma arma, isso poderia... Não minoraria. Não, eu não acredito. Um ou outro fariam isso. Hoje as organizações criminosas enfrentam a polícia, eles mandam recados, queimam ônibus, eles atiram, queimam viaturas, eles colocam fogo em delegacias. Então, o crime organizado, e Alagoas, infelizmente, saiu até uma matéria da Folha de São Paulo recentemente, que Alagoas é o 4º estado em números de filiados ao PCC. E o Comando Vermelho, que atua lá no tráfico lá em Pilar, também tem muitos seguidores e muitos filiados, digamos assim, como eles chamam lá na nomenclatura deles. Então lá tem o PCC e tem o Comando Vermelho? Lá só o Comando Vermelho. Quando, vez ou outra, infelizmente, eu tenho que lidar com homicídios, que foi alguém do PCC que foi lá tentar vender droga, alguma coisa assim, e acaba sendo assassinado, porque lá pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho. E nós estamos tentando neutralizar esse Comando Vermelho aí. Desculpe ter lhe interrompido. Não, imagina. Essas organizações criminosas, elas têm uma ousadia tão grande que pouco importa se as famílias estão ou não estão armadas. Se eles estiverem determinados para isso, e via de regra até cometem esses crimes com efeito de drogas, eles pouco se intimidarão com isso. Um ou outro sim, mas eu sinceramente eu não acredito. Eu acredito que os malefícios seriam maiores que os benefícios. A lei, quando ela fala em legítima defesa, ela é bem estrita. Nós não podemos imaginar. Então, se um bandido chegar na sua porta, se ele está lá, se ele sabe que é para roubar, ele pulou o muro, é uma situação muito específica você atirar nele. Pulou o muro, você vai lá e atira nele, essa situação pode não ser reconhecida como uma legítima defesa. Então, cada juiz pensa de uma forma, tem juízes que são mais específicos, tem juízes que são mais genéricos, mas essas situações, com certeza, colocariam pessoas que têm hoje tranquilidade em sua vida, eu sei que sofrem e acabam ficando mais suscetíveis a ter seu patrimônio dilapidado, a sofrer alguns outros tipos de crimes. Mas elas podem passar por situações que vão criar um trauma para ela ou até uma dor de cabeça que elas não terão jamais. Vou contar um exemplo rapidinho. Ontem, o primeiro caso que eu vi isso na Polícia Civil, há vários casos, mas comigo foi o primeiro caso, fui para a delegacia de Pilar porque dois cidadãos de bem, inclusive, fizeram uma prisão de 2 indivíduos que tinham roubado o carro deles. O carro foi roubado 3 dias antes e, por coincidência, eles passando na cidade, em Pilar, numa churrascaria, viram o carro lá. Foram lá e eles mesmos perguntaram ao garçom, o garçom indicou quem era, eles mesmos abordaram esses 2 indivíduos. E ele dizia, olha, doutor, vou ser muito honesto com o senhor, se eu tivesse uma arma, eu tinha atirado e tinha matado eles. Os 2 estavam almoçando, os 2 são bandidos, têm que serem punidos severamente, estão presos, mas se ele atira com esses 2 indivíduos que estavam desarmados, que foram revistados, estavam desarmados, se eles atiram com eles almoçando na mesa, eles iriam responder por homicídio. Então veja por uma situação de que eles foram, eu sei que eles foram vítimas, eu sei que eles passaram por uma situação complicada, mas o direito diz que, olha, eles só poderiam matar aquelas pessoas se fosse uma situação de legítima defesa. E a legítima defesa, ela tem os seus elementos. Então, o perigo tem que ser atual e iminente. Então, na hora que você está sofrendo alguma agressão, aí sim você pode
reagir. Outra, essa agressão, esse revide, ele tem que ser proporcional. Então, se você mete na cabeça desse indivíduo algum pau, algum pedaço de ferro, e essa pessoa apaga, por exemplo, ou você consegue dominá-la, você já não pode mais atirar. Se você atirar nela, você pode responder por excesso. Então, eu entendo, na minha avaliação, eu sei que há algumas vantagens, eu sei que são consideráveis algumas opiniões contrárias, mas eu estou certo de que o desarmamento é importante para o país. O que nós temos que fazer é melhorar o controle de armas, é tentar controlar essas fronteiras, tentar controlar e essa situação, criar de repente delegacias especializadas para lidar com isso. Mas eu não acredito que armar a população seja uma solução. Doutor, voltando ao caso, mas pela Constituição eu posso dar, como civil, eu posso dar voz de prisão a um ladrão, não posso? Pode, e eles fizeram isso. E foram parabenizados pela polícia, pela coragem que eles tiveram, né? Felizmente deu tudo bem. E eles deram, foram... Doutor, aqui para nós não é muito primário, roubar o carro numa cidade e daí para churrascaria com o carro. Cá para nós, ou a sensação de impunidade é tão grande, entendeu? Que eles foram para churrascaria, rapaz. Nos preocupa os dois lados. Nos preocupa esses indivíduos acharem que a impunidade está reinando, né? Porque isso é uma... exatamente. Né? Uma coisa muito primária. Mas nesse caso específico, eu ainda estava com a mesma placa, doutor? A mesma placa, inalterável. Não acredito. Doutor, nesse caso... Onde o crime está tão institucionalizado, o senhor me desculpe, a gente tem que rir com isso. Esse a gente riu. E eu lhe digo mais, nesse caso específico, de fato, acho que não foi nem a questão da impunidade, eles foram primários, exatamente, a melhor definição é essa. Primário. Agora, doutor, eu vi, você falou em briga de trânsito, tem um vídeo circulando que numa briga de trânsito que o homem vai e abre, um senhorzinho, abre a mala do carro e diz, vocês vão ver uma coisa, aí todo mundo sai correndo, aí ele de lá tira um guarda-chuva e começa a bater no outro. Todo mundo saiu correndo pensando que era uma arma. Não deixa de ter sido uma arma, mas todo mundo espera uma faca, um revólver, né? Doutor, vamos para o sindicato. Vamos lá. Sindicato de Delegados da Polícia Civil de Alagoas, não é isso? Isso. Ficou como Sindipol. Sindepol. Sindepol. Isso. O Sindipol é o sindicato dos agentes e escrivães da Polícia Civil e nós criamos o Sindepol, que é dos delegados. Isso. E o senhor foi eleito ontem. Tive essa honra. Eu estive até lá para ver. Eu sei e agradeço desde já o ter prestigiado. Estive lá e eu vi o número de delegados que tinham lá, e a maioria de terno, eu acho lindo, a maioria de terno, duas pessoas, duas classes, não sei se posso chamar, que usa terno, é maçom e delegado. Duas coisas, né? Tinha muito homem lá de terno, tinha algumas senhoras delegadas também, né? E o senhor foi eleito presidente do sindicato. E o senhor apenas com 3 anos de polícia, doutor. O que é isso? Me explique. Nós tivemos, felizmente, né, contamos com a confiança, né, dos delegados. Né? Nós sentimos essa necessidade de criar o sindicato, né, já existe a associação, a ADEPOL, mas nós tínhamos essa necessidade de criar o sindicato, um grupo de delegados se uniu, nós discutimos muito as chapas. Humildemente, eu imagino que teríamos nomes muito bons também para estarem em meu lugar, mas a turma assim decidiu, eu não poderia recusar esse encargo, não poderia recusar essa tamanha honra, né? E por isso que apesar dos 3 anos, mas os 3 anos me falta experiência. Doutor, honra e preocupação, né? Muita preocupação. Muita preocupação, porque ser presidente de um sindicato, porque você não é politizado, vamos dizer assim, você não é um político partidário, pelo que eu sei. É um político social. É diferente, né? É verdade. E você já ser presidente de um sindicato que está esperando muito de você, né? Esperando. Nós contamos com uma base boa, a base confia muito na gente, a gente vai ter uma gestão muito democrática, ouvindo todo mundo, ouvindo todos os colegas delegados sindicalizados ou não sindicalizados, que o sindicato representa todo mundo, que tenha essa disposição de ajudar, a gente vai estar lá à disposição para ouvir
e defender esses interesses. E a sede está onde? A sede vai ser aqui no centro, né, uma sala a priori pequena, nós estamos começando, né, depois a gente pensa de repente expandir, mas a sede vai ser aqui no centro. Mas não vai ser na Secretaria de Segurança? Não, não vai ser na Secretaria de Segurança. Na Secretaria de Segurança nós vamos visitá-los muito, vamos lá visitar muito o Coronel Lima Júnior, o secretário, né, mas para levar nossas pautas e reivindicações. Né, nós queremos melhorar a Polícia Civil, nós estamos preocupados com a imagem da Polícia Civil. Durante esse nosso bate-papo, nós conversamos em várias situações que são fragilidades das polícias de modo geral, mas a Polícia Civil ela tem sofrido muito com algumas questões. E nós gostaríamos de resgatar a Polícia Civil. Nós queremos concursos periódicos, nós queremos que os concursados que já estão aprovados e prontos para assumir, eles assumam, porque eu não quero ter somente 2 policiais dia na delegacia, os outros colegas também não querem, porque a gente não consegue prestar um serviço de boa qualidade à população. Então, se chegar uma demanda lá na delegacia de Pilar, eu vou ter condições de atender. Se chegarem 2, alguém vai ter que esperar. E eu gostaria de ter essa estrutura para que a gente levasse a cidade de Pilar e, digo, os outros colegas delegados dentro das suas delegacias, dentro de suas realidades, levar um melhor serviço à população. As últimas pesquisas têm mostrado que a principal preocupação da população deixou de ser saúde e educação e passou a ser segurança pública, que de fato é um item muito relevante. E nós gostaríamos de contribuir um pouco mais. Para isso, nós entendemos que há uma necessidade melhor. Qual seria o ideal no caso, quantos delegados teriam que ter numa delegacia? Porque tem o titular, não é isso? Isso. Dependendo da delegacia, dependendo do município, dependendo do nível de criminalidade que há, um delegado é suficiente. Agora, outros casos há uma necessidade. Por exemplo, a delegacia de homicídios, eu entendo que no mínimo 10 delegados só de investigação, além dos delegados de plantonista, que são aqueles delegados que, quando houver um crime, eles vão lá no local, circular a área, fazer todo aquele trabalho que nós havíamos comentado agora há pouco. Então, existem os delegados de investigação e os plantonistas. Os plantonistas. Existe essa divisão. A central de flagrantes aqui, 24 horas, então tem o delegado plantonista, fica 24 horas, né? E termina as 24 horas, entra outro delegado e assim vai na E esse delegado que atende não vai para investigação. Não vai para investigação. Então, ele passa. Ele passa. De repente, se tem um crime foi flagrante, então é levado para a central de flagrantes, que o próprio nome já diz. O delegado da central de flagrantes vai avaliar se aquilo ali foi um crime. Se ele entender que é um crime, ele vai instaurar, vai formalizar a prisão da pessoa e vai pegar aquele procedimento que ele fez e mandar para a delegacia do bairro responsável por aquele local. Ou então, se for em Pilar, por exemplo, ele vai me mandar para Pilar. E lá eu vou ler tudo o que ele fez e se houver necessidade de aprofundar as investigações, essas investigações adicionais, quem farei, né? O delegado, que a gente chama de delegado de expediente, é quem continuará as investigações. Caro telespectador, caro internauta, pensa que é fácil ser delegado de polícia? Em média, quantas horas você trabalha por dia? Eu particularmente, a classe trabalha 8 horas, né, por aí. Agora, eu particularmente acabo me doando um pouco mais. Eu acho que é até um defeito meu, eu tenho lutado muito para tentar reduzir isso. Mas eu acabo doando um pouco mais do meu tempo privado para isso, porque quando a gente entra num caso, aquele caso acaba envolvendo e a gente perde o tempo. Gente, olha, essa entrevista está me elucidando em muita coisa. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos sobre a situação da Polícia Civil no estado de Alagoas. Até já. Cláudia de Bulhões com o programa Gente da Gente, lhe oferecendo para que você conheça tudo sobre a Polícia Civil do estado de Alagoas. E aqui com o presidente do sindicato recém-formado, Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, nós vamos perguntar ao doutor José Carlos. Doutor José Carlos, o que é a militarização da segurança pública? Calça curta. A questão da militarização que a gente entende primeiro é o seguinte, a gente não tem problema algum e se o secretário de Segurança Pública é ou não carreira militar, o governador, enfim, ou seja lá quem for. A nossa preocupação, que a gente fala da questão da militarização, é quando as atribuições da Polícia Civil são realizadas pela Polícia Militar. Nós temos restrições em relação a isso. Exato. E nós temos o poder-dever. Então, não é que nós possamos deixar de fazer o nosso trabalho para outro órgão ou entidade fazer. Nós temos
a obrigação de fazer aquilo, só pena de nós cometermos crime de prevaricação. Então, a lei, a Constituição diz que esse trabalho investigativo é responsabilidade da Polícia Civil, mas nós temos visto hoje algumas dessas atividades que elas têm sido feitas pela Polícia Militar e nós vamos reclamar, nós temos essa disposição porque nós gostaríamos de realizar o que é determinado pela lei. Agora, é claro que nós não queremos fazer uma atribuição, ter acesso a determinada atribuição e não realizá-la com qualidade. Por isso que nós exigimos e gostaríamos e vamos lutar por estrutura. Eu quero investigar mais, não preciso, com todo respeito, aliás, adoro muitos policiais militares, inclusive que lidam com esse tipo de atividade. E estão trabalhando muito bem. Muito bem, não tenho absolutamente nada contra, né? Se eu fosse policial militar e se me necessitassem em uma determinada tarefa dessa, e se eu fosse determinado, eu iria fazer. Mas essa influência, esse atropelo, não se deve ao déficit que vocês estão tendo na delegacia? Talvez até isso seja verdade, só que aí está se resolvendo o problema de um modo equivocado. Entendi. Ora, se a Polícia Civil ela está deficiente, mas ela tem a obrigação de fazer determinada atividade e ela está deficiente, então vamos ver qual é a deficiência da Polícia Civil e saná-la. Então a Polícia Civil não está conseguindo investigar tráfico na cidade de Pilar, qual é o problema? Está menor a equipe, então vamos melhorar a equipe. A equipe está precisando de inteligência, canais para isso, canais para interceptação, está precisando aumentar isso, está precisando de estrutura, de pessoal. Então vamos suprir essa necessidade. Ao invés de dizer assim, esse órgão ele não tem condições de abranger isso, então vamos colocar outro órgão para fazer. Então esse não é o caminho, né? E isso nós entendemos até que é uma usurpação de funções. Isso. E nós gostaríamos de reclamar sobre isso. Nós faremos reuniões, seja internas dentro da polícia, vamos nos reunir com o secretário de Segurança Pública, aliás, eu tenho um grande apreço pelo Coronel Lima Júnior, mas nós faremos valer e gostaríamos de que fosse respeitada a Constituição e as leis que dizem que o trabalho investigativo é da Polícia Civil. Isso, eu sempre soube disso. Nós gostaríamos muito e temos o maior prazer de trabalhar integrado, as forças trabalharem integradas. Agora, o trabalho integrado não quer dizer necessariamente que nós tenhamos que fazer o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, e a Polícia Militar fazer o nosso trabalho. Não, a gente tem algumas coisas que nós gostaríamos de esclarecer. Nós temos basicamente 3 exemplos de que nós entendemos que há um avanço exagerado da Polícia Militar. Um deles é a questão da inteligência. Né? Hoje, isso, inteligência, doutor, explica. Hoje acabou essa história de delegado resolver as situações, resolver crimes somente com testemunhos. Os crimes também evoluíram, então nós precisamos de inteligência para combater isso. Só que a principal inteligência hoje da polícia fica na Secretaria de Segurança Pública e nós a Polícia Civil tem pouco acesso. Isso é uma queixa nossa. Por que pouco acesso? Porque a estrutura funciona na Secretaria de Segurança Pública, a maioria de toda a estrutura que ocupa, a maioria são militares. Sim. Então há uma dificuldade de acesso. É claro que eles franqueiam, mas uma coisa é eu guardar mantimentos na geladeira do meu vizinho, que apesar dele ser muito adorável. Outra coisa é eu guardar os mantimentos na minha geladeira, né, eu cuidar das minhas coisas. Então, a questão não é pessoal, a questão não é não é nenhum tipo de ordem dessa. É ordem legal, é ordem constitucional. Se mudarem a lei, se mudarem a Constituição, se tiver alguma mudança dizendo que podem fazer isso ou aquilo, aí nós teremos que aceitar, isso obviamente, é federal, essa lei povo. É federal, não é estadual. A Constituição, né, que diz isso, né? E a Constituição é clara em relação a isso, quando delimita que o trabalho da Polícia Militar é ostensivo e o trabalho da Polícia Civil é o trabalho investigativo. Então, a investigação hoje é praticamente na mão da Polícia Militar. Eu vou lhe dar um exemplo, a gente acabou de citar aqui a questão do Disque Denúncia 181. Disque Denúncia 181 é eminentemente para investigação. Não é, dificilmente há uma denúncia de um crime que está ocorrendo naquele momento. É um crime que já ocorreu e alguém dá a denúncia. Mas o Disque Denúncia ele não funciona dentro da Polícia Civil, dentro da estrutura da Polícia Civil. Funciona dentro da Secretaria de Segurança Pública. Né? Volto a repetir. Há uma boa vontade, o comandante, quem comanda o Disque Denúncia é uma pessoa espetacular, muito educada. Mas muito a Secretaria de Segurança Pública não teria que ser feita pela Polícia Civil e pela Polícia Militar? É uma questão, com certeza. Porque o seguinte, o secretário de Segurança Pública, ele é secretário das duas polícias, né? Então, sim, ele, a partir do momento que ele, independente que ele seja, ainda que ele seja oriundo da Polícia Civil ou seja oriundo da Polícia Militar, ele é o chefe das duas polícias. Então, obviamente, ele tem que torcer e querer e cobrar, exigir que as duas polícias andem bem, né? Então, é claro que ele tem que
montar a sua equipe e trabalhar de um modo que todas as pessoas tenham acesso até para que se chegue até ele as principais demandas, as principais exigências, os principais problemas para ele resolver, né? Mas hoje a Secretaria de Segurança Pública há uma quantidade muito maior de militares e bem mais reduzida de policiais civis. E uma coisa que eu acho também assim terrível, ao invés de aumentar o número de... pronto, tem um número de delegados esperando serem nomeados, não tem? Tem um número... o número não é alto, cerca de 30 policiais. Esses policiais, muitos deles já fizeram o curso de formação, né? Alguns outros ainda estão por fazer o curso de formação, e é uma necessidade enorme Eu vou dar um exemplo do que acontece. Eu costumo dizer que eu sou delegado de Pilar 60% do tempo. Então você imagine, eu acabei de citar que a cidade de Pilar, proporcionalmente, é a 6ª cidade mais violenta do Brasil, uma cidade muito violenta. Mas eu não consigo ir lá, trabalhar todos os dias em Pilar. Por quê? Porque eu sou lotado 3 ou 4 vezes no mês em Maceió, na Central de Flagrantes 3, para tirar um flagrante, para tirar um plantão que passa durante toda a noite. E aí, como a gente passa o plantão praticamente de 24 horas, a gente tem direito a 2 dias de descanso. Esses 2 dias de descanso, obviamente, eu vou descansar, repor minhas energias, que passa a noite acordado, e não vou até a delegacia. Então, a delegacia, por exemplo, num plantão, no dia de segunda-feira, por exemplo, eu vou comprometer o meu trabalho na segunda. Aí, nesse dia, não tem delegado? Não tem delegado. A minha equipe vai estar lá, mas a equipe tem as suas limitações em relação a decisões, em relação ao que fazer sem o delegado. E isso ocorre por quê? Porque nós não temos delegados suficientes para fazer com que essas centrais, ao invés de serem provisórias, serem formadas com delegados de outras delegacias, serem fixos como é a Central de Flagrantes 1. Central de Flagrante 1, quem é lotado lá, delegado lotado lá, ele só trabalha lá. Então terminou o expediente dele, ele vai para casa, descansa o tempo dele, depois no próximo dia do plantão dele ele volta lá e depois descansa, ele só faz isso. Eu e outros delegados, que somos delegados de plantões provisórios, e isso ocorre porque faltam delegados, a gente tem que ir trabalhar nessa central, passa o plantão a noite inteira lá trabalhando, tem 2 dias de descanso, esses 2 dias de descanso, a delegacia fica descoberta. E isso é a cidade de Pilar, que é complicado, isso é a delegacia, por exemplo, de crimes contra a criança e o adolescente. Então você imagine um crime tão bárbaro como é um crime contra a criança e o adolescente, um estupro, por exemplo, e quando a família já chega lá desesperada, e infelizmente é o dia que o delegado acabou de sair do plantão, então não vai ter delegado, o delegado só vai estar lá daqui a 1 ou 2 dias, e a gente não pode exigir do profissional que ele abra mão do descanso dele, que é regulamentar e legal. Exatamente. Então, se o delegado trabalha 24 horas, ele tem que ter os 2 dias de descanso dele para se recompor. Não é fácil não, viu? Não Com é certeza. fácil não ser delegado, e era isso que eu ia perguntar, que você não é só delegado, o delegado não é só naquela delegacia, ele dá plantão em outro local. E tem delegado que é de 2 cidades, não tem? Tem delegados que é de 2 cidades. No interior, nós temos mais esse problema mais acentuado. Tem um delegado que comanda 2 ou 3 cidades. E na capital e nessas regiões metropolitanas, essas cidades metropolitanas vizinhas, nós temos esse problema. O delegado, além de ser titulado naquela delegacia, ele tem também que prestar esses plantões 3 ou 4 no mês. Ô doutor Zé Carlos, vocês estão muito esperançosos com esse sindicato, não? Qual a diferença do sindicato para a associação que existe lá em Jacarecica? A associação a associação tem os acertos dela, tem os erros dela. A associação foi muito importante para as conquistas da categoria até então. Assim como o sindicato, qualquer outra entidade terão seus erros e terão seus acertos. Nós esperamos que tenhamos bem mais acertos do que erros. Mas a associação ela tem aquele viés mais recreativo, ao passo que o sindicato é que tem aquela obrigação legal de representar os seus sindicalizados ou não sindicalizados, né? O que o sindicato acerta numa mesa de negociação vale não só para os sindicalizados, vale para toda a categoria. Diferente do sindicato, por exemplo, se ele entra com ação para pleitear determinado benefício, por exemplo, só são beneficiados com aquele benefício os associados que ingressarem com a ação. Então, o sindicato, ele tem, do ponto de vista jurídico, ele tem um viés mais amplo. Nós estamos esperançosos porque nós construímos uma pauta sólida, estamos construindo, na verdade, uma pauta sólida, e essa pauta, ela passa por alguns pontos que principalmente enfocam em fortalecer a Polícia Civil e prestar um melhor serviço à sociedade. A Polícia Civil ganhou carro novo? Olha, tiveram alguns carros, claro, há um serviço de locação de veículos. Porque foram tantos carros amarelos e pretos. Aquele é da militar, da Polícia Militar. Nós não tivemos esse mesmo tratamento, por isso que a gente sempre reclama e nos preocupamos muito com esse tratamento diferenciado, né? A gente gostaria de estar
a gente gostaria de estar num casamento, igual um casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu gostaria de estar as duas polícias juntas nesse tipo de situação, né? Mas nós temos algumas queixas em relação a isso. Nós precisamos de estrutura, né? Os veículos que nós utilizamos, eles poderiam ser melhores. Eu acho também, por isso que eu perguntei, porque eu vejo tanto carro amarelo e preto, né? Não que a Polícia Militar não precisa, Claro, mas também claro. a Polícia Civil precisa, porque eu acabei de ver uma coisa aqui conosco, quando um funcionário nosso disse assim, eu nunca estive assim, frente a frente com um delegado. Ou seja, existem muito poucos. E o que os delegados antigos pensavam, os antigões, né, como a gente diz, como da Polícia Federal fala, os antigões, né, eles ficavam muito no seu pedestal e a população mal chegava junto. E agora, com você, eu tenho certeza, e com outros que já estão aí, que está mudando essa ótica do delegado, que o delegado era pessoa mais importante do lugar, ainda é, né? Se for na cidade do interior. Qual vai ser a primeira pauta que vocês vão prensar, eu digo prensar na maneira, coronel, desculpe, para o Lima Júnior ceder para vocês e para vocês ocuparem o seu espaço? A principal delas é essa questão de nós termos a condição de realizarmos o nosso trabalho. Então, a gente gostaria e esperamos ter o apoio do Coronel Lima Júnior para pleitear junto ao governo que a Polícia Civil seja reestruturada, seja de equipamento, seja de pessoal, e para que a gente possa ter o controle sobre a nossa investigação. Né? A gente tem todo o respeito, todo o carinho, toda a consideração pelos policiais militares, os P2, que são policiais militares que trabalham a paisana investigando, e é coisa da Polícia Civil. Toda a consideração, sabemos que são pessoas competentes. Agora, nós também somos competentes. Querem o que é de vocês. Querem o que é de vocês. O que é nosso. E não é nem porque nós queremos abarcar o mundo, digamos assim. Não. Porque a lei assim determina. E com isso vocês vão perdendo espaço. É verdade. E não precisa não, porque a PM está fazendo. E essa é uma preocupação, assim, as polícias... É aquela questão, né? A polícia militar, muitas vezes, a gente se preocupa com isso. Não estou dizendo que essa é uma realidade daqui, a gente tem que fazer esse diagnóstico, mas, assim, a gente se preocupa que no Brasil, de um modo geral, a Polícia Militar tem tido alguma estrutura e a Polícia Civil ela tem sido deixada um pouco de lado. A gente gostaria de mudar esse quadro. Doutor José Carlos, foi um prazer fazer este bate-papo com você e esperamos que o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil consiga tudo aquilo que até hoje vocês não conseguiram. Muito obrigada pela presença e até o próximo programa.